Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando a vida cristã na prática. Hoje, nós vamos introduzir um novo estudo, a prática do amor. Ou seja, nós vamos falar um pouco sobre o amor, baseado em Mateus capítulo 22, do verso 36 ao verso 39. Então, o que é o amor? Quando nós nos perguntamos ou perguntamos a alguém o que é o amor, nós vamos ouvir várias respostas. É um sentimento, é um compromisso, mas afinal, o que é o amor? O amor é mais que um sentimento de dedicação absoluta de um ser a outro. É um compromisso firme para com quem se ama. É desejar o bem mais precioso para a outra pessoa. A Bíblia ensina que Deus é a essência do amor. Então você vê, se nós olharmos para a definição que nós demos aqui a respeito do amor, você vai ver que a definição está mais para o conceito humano. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela aponta e diz que Deus é a essência do amor. Se Deus é a essência do amor, aí a definição de amor é superior ao que nós falamos a respeito do que é verdadeiramente o amor. Então nós vamos, a partir de hoje, entrar nesse conceito do amor e ver um pouco sobre o que é o amor. Então o que nós vamos estudar durante esses dias a respeito do que é o amor? Então vamos olhar aonde fala que a Bíblia ensina que Deus é a essência do amor. Em 1 João capítulo 4, verso 7, verso 8 diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Se Deus é amor, a essência dele é amor. Então, quando nós olhamos para o amor segundo a palavra de Deus, nós vamos ver que o amor, ele procede de Deus. O amor faz com que nós venhamos servir ao Senhor. Por quê? Porque aquele que ama é nascido de Deus. E se nós somos filhos de Deus, o papel do filho de Deus é servir ao Pai. E conhece a Deus, que é o próprio Pai. Então, a palavra amor e a definição amor está totalmente ligada à pessoa de Deus. Então, para amarmos de acordo com o nosso conceito, que é uma dedicação absoluta de um ser a outro, um ato de compromisso firme para com quem se ama, nós temos que conhecer a Deus. Porque quem conhece a Deus é filho de Deus, porque é nascido do amor de Deus. Então, olhando para essa introdução, nós vamos ver também quais as características do amor. Se você perguntar para alguém lá fora, quais são as características do amor, qual é a característica do amor, nós vamos ouvir algumas coisas. Se olharmos pelo nosso conhecimento raso sobre o assunto, veremos que cada pessoa vai dar uma resposta como: o amor é corajoso, é leal, é fiel, um sentimento de empatia, de misericórdia, de compaixão e etc. Então esse é o conceito das características que o homem vê a respeito do amor. Entretanto, nós vamos ver que quando olhamos para a palavra de Deus, temos as verdadeiras características do amor descrita por Paulo em 1 Coríntios capítulo 13. Então quando você vai lá ler 1 Coríntios capítulo 13, você vai ver ali o que é o amor, as características do amor. E isso nós vamos estudar a partir de amanhã. Hoje nós estamos vendo só o que nós vamos estudar. Então, se olharmos pelo nosso conhecimento raso, nós vamos ver as características rasas
ou até mesmo algumas profundas a respeito do amor. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos ver um conceito mais profundo. Quais são as características deste amor? O que o amor não pode ser? Em 1 Coríntios também, capítulo 13, ele discorre a respeito do que não é o amor. Ou seja, da mesma forma, Paulo também fala em 1 Coríntios 13, como o amor, ou quem ama, não deve se portar em nenhum momento. Então, a partir do momento que eu vejo quais são as características do amor e vejo o que o amor não pode ser, eu vou entender como o amor ou quem ama não deve se importar em nenhum momento, nem em relação a Deus e nem em relação à pessoa a quem nós vamos amar ou a quem amamos. Ou seja, nós vamos ver, contudo, quando olhamos para o exemplo de amor que contemplamos ao nosso redor, está longe do que é o verdadeiro amor e como devemos proceder ao amar. Então nós vamos chegar a uma conclusão, olhando para a relação amorosa que nós temos ao nosso redor e ver que ela está longe do que a palavra de Deus aponta para nós amarmos a Deus e amarmos ao próximo. E o próximo que nós vamos estudar em relação a tudo: esposo, esposa, filhos, amigos, colegas de trabalho, patrão. Então nós vamos olhar no contexto geral de como nós devemos proceder com relação a amar ou em relação ao amor. Outra que nós vamos ver, como deve ser o proceder cristão. Então, aquele que crê em Cristo Jesus é cristão. Então, a partir do momento que nós entendemos o que Cristo é para nós, Senhor e Salvador, e cremos em Deus também, o nosso Deus Pai, Criador de todas as coisas, e entendemos que a essência de Deus é amor, e como filhos de Deus nós temos que amar, nós vamos ver como deve ser o proceder do cristão. O Antigo Testamento aponta para o mandamento de Deus para amar a todos, indistintamente e incondicionalmente. Jesus, quando vem e começa os evangelhos, o Novo Testamento, confirma esse mandamento e esse deve ser o proceder do cristão, ou seja, simplesmente amar, como está escrito, Mateus 22, 39. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O primeiro é amar ao Senhor de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo semelhante a este é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então esse deve ser o proceder cristão, desde a criação até a eternidade, quando Cristo voltar para buscar o seu povo. Deus deseja que nós venhamos a amar a Ele e amar ao próximo como a nós mesmos. E o último que nós vamos ver, quais os tipos de amor. Vamos estudar os tipos de amor como o amor fraterno, o amor de pai e filho, o amor romântico e o amor de Deus pelo mundo e por aqueles que creem. Então nós vamos estudar quais esses tipos de amor. E em Romanos capítulo 12, verso 9 e verso 10 diz: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então aqui nós vemos vários tipos de amor colocado ali e nós vamos estudar um por um. E como nós podemos aplicar este amor no nosso dia a dia, vivendo para amar a Deus e vivendo também
para amar ao próximo. Então, o que nós vamos estudar em relação ao amor é tudo isso aqui. Nós vamos ver claramente o que é o amor, nós vamos ver quais as características do amor, o que o amor não pode ser, como deve ser o proceder cristão e quais os tipos de amor. Então, eu convido a você a compartilhar esse vídeo para mais pessoas aprenderem um pouco mais sobre o que a Bíblia ensina sobre o verdadeiro amor, o amor que vem de Deus. E esse amor vai impactar o amor do casal, o amor aos filhos, o amor aos amigos e, acima de tudo, o amor para com Deus. Junte-se a nós nesses estudos e juntos vamos aprender um pouco mais o que é o amor. E como diz o poeta, é preciso amar como se não houvesse o amanhã, porque talvez não haja. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco. Queremos aprender desse amor, queremos viver neste amor para glorificar o teu santo nome. Aplica, Senhor Deus, este verdadeiro amor em cada lar, em cada família. O amor de marido e mulher, o amor de pais aos filhos, dos filhos ao pai, aos pais, dos amigos, Senhor Deus, dos colegas de trabalho. Nos ensina a viver este amor de fato e de verdade, para que possamos ter uma vida plena e abençoada na tua presença, e uma vida plena e abençoada em todas as áreas da nossa vida. Que possamos testemunhar o teu amor por nós, apresentando Cristo Jesus em nossa vida, que é o nosso Senhor e Salvador. Abençoe cada família, cada casamento, cada filho. Abençoe o trabalho dos teus servos, aqueles que estão desempregados. Abre uma porta de emprego, ó Pai, para suprir as necessidades do seu lar e da sua vida. Em tudo nós te louvamos e te adoramos, porque o Senhor é maravilhoso, é conselheiro, é Deus forte, Pai da eternidade, é o nosso príncipe da paz, é o nosso Senhor e Salvador, o único que deve ser glorificado, adorado em espírito e em verdade. Perdoa os nossos pecados e aumenta a nossa fé dia após dia no Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.